Vamos refletir um pouco a palavra de Deus e, ao pensar sobre o que nós poderíamos refletir e pensar sobre a palavra de Deus nessa noite, eu vou me propor a fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço, que é pegar um texto e expô-lo. Eu gostaria que a gente trabalhasse em 3 textos essa noite, sobre um tema. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de provocá-los à seguinte reflexão inicial. Se nós pensarmos no ano passado, nós, na escola dominical, estudamos algumas ideologias, algumas filosofias de vida, que necessariamente não são tão contemporâneas, modernas, atuais, mas que foram fundadas há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás ou mais. Contudo, nós vimos que elas permaneciam e têm permanecido hoje. Mudam de nome, mudam a forma de se anunciar, mas elas permanecem na mente de muitos. Contudo, nós temos também hoje filosofias, ideologias, modos de ver o mundo, de conceber a vida e como que nós devemos nos relacionar como sociedade, que elas são modernas, bem atuais, e que eu diria que nesse passado bem próximo nosso, elas ficaram ainda mais conhecidas, pelo menos de nome. E isso acabou separando, digamos assim, a sociedade e forçando, talvez, muitos de nós a nos posicionarmos e nos encaixarmos em algumas delas. Vou citar algumas. Você poderia ser um comunista ou um liberal. Você poderia ser um conservador ou um progressista. Você também pode ser um lulista ou um bolsonarista. E aí eu vou ter vários istas que vão cair na boca do povo e que vão, numa discussão, numa conversa, fatavelmente aparecer, e que você vai ter que se posicionar, como se você fosse obrigado a aceitar uma delas. E aí eu te pergunto, o que você é? O que nós somos? A minha reflexão nessa noite, ela seria de início com uma pergunta: qual a sua identidade? Com que você se identifica? Porque ao saber qual é a sua identidade, você vai facilmente conseguir responder se você é um desses istas que eu citei aqui ou outra coisa qualquer. Se você é direita, esquerda, centro, se você é ré, frente, acima, abaixo, se você é qualquer coisa que o mundo tenha colocado e que tenha concebido, estruturado como uma forma de pensar, de agir, de compreender o mundo, patenteado isso com uma palavra e falado: pessoas são assim, pessoas são assado. Então você é assim ou você é assado? O que nós somos? Qual identidade nós temos? Confesso que eu, particularmente, não posso jamais olhar para estas terminologias e adjetivos e falar: eu sou isso. E eu não posso falar porque a palavra de Deus me constrange a não concordar com nenhuma delas. Afinal de contas, eu sei qual é a minha identidade. E a identidade que eu quero conversar com os irmãos é de uma identidade cristã, porque isso nos define. Se não for pela identidade cristã, é pelo que estamos aqui. E para tal, então, o primeiro texto que eu gostaria de conversar com os irmãos é de Atos,
capítulo 11, do verso 19 ao verso 26. Em Atos, capítulo 11, verso 19 ao verso 26, a gente vai encontrar uma parte daquilo que nos define, nos identifica como cristãos. Se é isso que nós somos. E por que nós somos então cristãos? Se as outras coisas têm o porquê de receberem esse nome, nós, ao nos denominarmos e nos identificarmos como cristãos, nós devemos saber o porquê que somos isso. Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 26 diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se nós somos chamados cristãos hoje, a própria palavra de Deus fala da onde que isso veio. A primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão foi exatamente como Atos nos narra neste momento. E o que fez com que os discípulos pudessem ser chamados de cristãos? Isso é mais importante do que o simples fato de ser chamado de cristão. O que faz com que um conjunto de pessoas possam ser denominadas cristãs? Se nós olharmos para o contexto, o texto ele é bem claro ao falar de um momento onde a pregação da palavra ela chega aos gentios, ou um dos momentos que chega aos gentios. E se nós olharmos para o capítulo 11, do verso 1 até o verso 18, nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Ou se nós olharmos o capítulo 10, também nós vamos ver como que isso se deu a partir do verso 44. Porque Pedro, ele prega a palavra, há um grande mover de Deus, pessoas são convertidas, mas não os judeus. Como diz do verso 44 ao verso 48 do capítulo 10, pessoas que não são judeus, mas são gentios, ao ouvirem a palavra de Deus e converterem o seu coração, eles recebem o selo da conversão, da entrega de sua vida a Deus, que é o Espírito Santo de Deus. O capítulo 11 é interessante, porque nós podemos dizer que os conservadores da época, a religiosidade estabelecida do momento, ela não gostou muito disso. E eu não estou falando dos judeus que não eram convertidos, porque quando você olha para o verso 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: veja, a sociedade, ou melhor, a igreja que se instituiu logo no começo, ali na Judéia, conservadora, portanto, da obra que recebeu de Cristo, ela não entendeu. Como é que Pedro teve a audácia de pregar a palavra para um povo iníquo, para os gentios?
E nós vamos ver que ao longo do capítulo 11, do verso 2 ao verso 18, Pedro vai se explicar e vai falar que não foi uma questão da cabeça dele, mas foi o direcionamento de Deus, porque a palavra de Deus não era somente para os judeus. O povo de Deus não se limitava àquela porção de terra, não se limitava a um passado, um vínculo de sangue, um vínculo histórico, mas era a quem Deus estabeleceu, a quem Deus resolveu chamar. E aí nós chegamos então no verso 19, que reafirma essa constatação de que alguns não achavam que os gentios deveriam receber a palavra de Deus. Veja que o verso 19 ele vai falar exatamente isso, que o povo, ao ser disperso dali, começou a pregar a palavra em outros lugares, mas não para outras pessoas, mas para os judeus que viviam em outros lugares. E somente então um pequeno grupo vai de fato começar a pregar a palavra para os gregos, para os gentios. E Deus age, porque essa era a obra dele. Deus age e esse povo se converte. A notícia chega de novo os apóstolos na igreja em Judeia, e veja que agora temos uma postura diferente, porque eles enviam Barnabé. Barnabé não só chega lá, trabalha com eles, mas depois vai atrás de Saulo para continuar trabalhando com ele, como diz o verso 25. Mas a característica que faz com que esses discípulos sejam pela primeira vez chamados de cristãos, não é essa disposição de pregar a palavra para os gentios. A chave, ela está exatamente no verso 24, porque diz o texto, era homem bom, quando estamos falando de Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja que Barnabé chega, continua a obra de pregação da palavra que já estava sendo feita, mas há uma mudança aí, há um reforço de uma postura, de uma identidade, de uma identificação, que faz com que esses discípulos, Barnabé e Saulo, agora Paulo, sejam chamados de cristãos, e as pessoas que junto com eles professam a mesma fé. É exatamente o exemplo de Barnabé, de bondade, de fé, de ser cheio do Espírito Santo. E se nós olhamos com essas características para Barnabé, provavelmente isso não está natural a ele, mas é reflexo do que ele crê, de quem mudou a sua vida. E ele está tão somente sendo discípulo de Cristo. E ao ser bondoso, homem bom, ao ser cheio do Espírito Santo e de fé, ele permite uma identificação dele com Cristo. Eu olho para Barnabé e eu vejo o homem que ele prega. Eu vejo as qualificações, as características do homem que ele prega, Jesus, nele. Por isso eu vou chamá-lo de cristão. Verso 26, no meio do versículo, diz que não era só uma questão de ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, mas que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E nós vamos lembrar que Jesus fazia isso. Jesus fazia isso inúmeras vezes. Ensinava a palavra de Deus. Se desgastava com o ensino da palavra de Deus. A bondade, a fé, o Espírito Santo e a pregação da palavra
acompanham os discípulos de Cristo. E por isso, eles vão ser chamados de cristãos. Mas isso é só a primeira parte. Porque ao eles serem chamados de cristãos, talvez para essa sociedade, que nós já identificamos até em Salmos, que não é uma boa sociedade, que não é uma sociedade que preza pela palavra de Deus, que preza por Deus, talvez o título de ser cristão não seja algo positivo. E o que nos faz reconhecer isso é andarmos um pouquinho mais para frente, no capítulo 26, e aí a gente avança para o segundo texto de Atos, capítulo 26, do verso 24 ao verso de número 29. Atos, capítulo 26, do verso 24 ao 29. Nós vamos ver agora um outro momento onde onde o povo de Deus, onde alguém é chamado de cristão. Verso 22, ou melhor, Atos, capítulo 26, verso 24 ao 29, diz o seguinte: passados alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era... Desculpa, não é o 24. Eu estou lendo errado aqui. 26. Eu que estou lendo errado, né? Falei uma coisa e li outra. Dizendo, verso 24 do capítulo 26. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão? Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Nós temos o registro bíblico da segunda vez em que alguém é chamado de cristão. E veja que agora nós estamos num contexto um pouco diferente, porque Paulo agora ele está tendo que se defender diante do rei, porque ele está sendo acusado. Aí a pergunta é: por que ele está sendo acusado? Se você voltar para o início do capítulo 26, ou ainda capítulo 25, ou outros textos anteriores, você vai ver que Paulo ele está tendo que se defender diante de Agripa, porque isso está logo na narrativa de 26, no discurso de Paulo, porque ele é cristão. Porque as palavras que como a Agripa fala, as muitas palavras que estão te deixando louco, essas muitas palavras são as palavras de salvação, as palavras que fizeram com que Paulo mudasse a sua vida de perseguidor da igreja para alguém que pregava o evangelho. Veja que nós temos ao longo do capítulo 26, do verso 1 até o verso 23, uma narrativa de Paulo em defesa da sua inocência diante da acusação que lhe é feita. Ele está falando: olha, você sabe muito bem, rei, não tem nada escondido aqui. Você sabe o que eu estou fazendo. Você sabe que eu era perseguidor. E não era qualquer um. Eu nasci neste povo que está me acusando. Se é para me classificar de alguma coisa, eu era alguém que defendia com unhas e dentes aquilo que eu cria. Porque eu era de uma tribo, eu era de um conjunto de pessoas, desde a minha mocidade, como diz o verso 4, quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém,
Todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiseram testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Eu era esses, isso que estão me denunciando. Porém eu tive um encontro com alguém capaz de mudar qualquer vida, que é Cristo Jesus. E isto me fez ter uma perspectiva de vida diferente. Me fez criar uma nova identidade, que não aquela que eu defendia. Me fez ter agora uma identidade que se vincula a alguém que veio na cruz, morreu pelos meus pecados, pelos meus erros e de muitas pessoas, para que eu pudesse me reconciliar com Deus, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter salvação. Este é um novo padrão de identidade. Eu não posso mais me identificar com outras coisas, com outras características. Cristo é a minha identidade. E veja então que de forma sarcástica, irônica, o que temos de resposta do rei? Verso 28. Então Agripa se dirige a Paulo e diz: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por esse discurso rápido seu, estou até achando que você quer me fazer ser um cristão, com deboche, um cristão como esse que você está pregando, como essas pessoas aí, que são capazes de entregar a sua vida, que são capazes de mudar a sua vida, de não desfrutar dos prazeres deste mundo, de não fazerem aquilo que tem de bom, como eu faço. Parece que com essas poucas palavras você está disposto a me convencer que eu devo ser um cristão. Veja que o título, então, agora, se lá no capítulo 11 parecia ser algo nobre, começa a ter agora um ar de algo chulo, de agressivo. Você é um cristão, como se você não fosse nada, como se você não fosse digno. Nós temos uma mudança agora aqui, não de identidade, mas uma mudança de percepção do que as pessoas têm em relação a ser cristão. E talvez isso se assemelhe com um pouco do que nós vivemos hoje também. Porque quando você se diz cristão, seja onde for, o que já é esperado? Que as pessoas te abracem? Que as pessoas te elogiem? Que as pessoas te tragam para perto de si e possam, a partir desse momento, falar: nossa, isso é muito bom e importante. Quero conversar com você. Quero saber mais disso. Eu preciso disso. É assim que as pessoas agem? Provavelmente é exatamente o oposto. E você vai passar a ser ridicularizado em alguns momentos. Portanto, o nosso testemunho, ele vai nos colocar nessa situação. A identidade cristã nos leva a ter um testemunho de que nós não pertencemos a esta sociedade. Ela nos leva a mostrar um processo de mudança de rota, de conversão. Quando você aprende a dirigir, você vai aprender que quando você vira o volante para um lado, você está fazendo uma conversão à direita ou à esquerda. Porque você está mudando a rota, você está mudando o rumo. Converter é, portanto, mudar a sua vida, a sua identidade. Você não é mais aquilo que você era. E algumas pessoas conhecem o seu passado, assim como eu conheci a Paulo. E algumas pessoas vão te condenar porque você mudou de vida, assim como condenaram a Paulo porque ele mudou de vida. Mas isso só deve nos impulsionar a continuar no nosso testemunho de conversão. E aí, se isso não bastasse, nós vamos avançar para o terceiro ponto, que é o terceiro texto, que é de 1 Pedro, capítulo 4, verso 14 a 16. Primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 14 a 16, que é exatamente a terceira vez que nós vamos ter
a palavra cristão atribuída a um grupo de pessoas, a alguém. Só existem 3 registros, e por isso que nós estamos lendo esses 3. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 14 a 16, diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como o assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Veja que Pedro, ele está avançando diante daquilo que já aconteceu com Paulo, e ele está falando de algo que reafirma exatamente a condição que nós nos encontramos quando nós assumimos a identidade de cristãos na sociedade. Porque se nós voltarmos para o início do capítulo 4, nós vamos ver que Pedro ele está falando sobre Cristo, sobre a obra de Cristo. Ele está falando de várias atitudes, posturas, características que são próprias desse povo que se identifica com Cristo e que, portanto, vai ser chamado ou taxado de cristão. E aí então ele chega no verso 12 falando: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Esse fogo ardente não é algo bom, porque fogo queima. Quando ele usa essa figura de linguagem do fogo ardente que chega e é estranho, você não sabe de onde veio, por que começou, ele fala: olha, você não deve se preocupar com isso, porque é algo que vai acontecer. A partir do momento em que você se identificar com os valores de Cristo, a sua identidade será assumida como identidade de Cristo, vocês vão perceber que muitas coisas serão diferentes. E as pessoas não vão agir da forma legal. Porque, verso 14, se pelo nome de Cristo, por você ser cristão, portanto, sois injuriados, você não fez nada errado aos olhos de Deus, mas você é injuriado. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra. Não sofra porque as pessoas estão te ridicularizando. Não sofra porque as pessoas estão te menosprezando. Não sofra porque as pessoas estão te tratando como se você fosse escória, lixo, fosse alguém menos digno, se fosse alguém menos inteligente, fosse alguém menor do que eles. Não sofra com isso, porque é bom. É melhor você ser perseguido por isso do que ser tratado como assassino, ladrão, malfeitor, alguém que se intromete nos negócios dos outros e tantas outras qualificações que estão no capítulo 4, de verso 1 em diante. Veja que Pedro ele está falando: olha, existe uma vida antes de Cristo, existe uma vida depois de Cristo. Se você se identifica com uma vida depois de Cristo, de conhecer a Cristo, de assumir uma identidade com Cristo, você vai ser ridicularizado. Mas, verso 16, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pedro está falando o seguinte: olha, se você suportar a provação, se você suportar o sofrimento promovido pelo nome de Cristo, dê graças a Deus, porque o seu fim não é de dor e sofrimento. E aí ele vai concluir do verso 17 em diante: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ou seja, Deus vai julgar toda a humanidade, mas vai começar por nós, casa de Deus. E se ao começar por nós vamos passar por um fio de cabelo apenas, é o que ele diz, verso 18, se é com dificuldade que o justo é salvo, se é ali na rapa do tacho, que diremos do ímpio, do pecador, do que nos afronta? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a alma ao fiel Criador na prática do bem. E olha que nós nem estamos vivendo a perseguição que Pedro e Paulo viveram. Nós não estamos sendo ameaçados de ser cerrado ao meio depois de ser pendurado de ponta cabeça. Nós não estamos sendo ameaçados de sermos queimados vivos em praça pública. Nós não estamos sendo ameaçados de termos todos os nossos bens roubados, expropriados e jogados na sarjeta. Estamos longe disso. Então os nossos sofrimentos estão longe de ser o sofrimento que o povo de Deus passou e viveu quando nós olhamos para Paulo e Pedro como exemplo. E eu volto então à primeira pergunta: o que nós somos? O que você é? O que eu sou? Eu diria que é muito fácil para qualquer pessoa falar que é comunista, que é liberal, que é conservador, que é progressista, que é lulista, bolsonarista. É fácil para ela. E é muito fácil você se identificar com qualquer uma dessas coisas ou com qualquer outra coisa que seja. Agora eu duvido você ter coragem de se identificar como cristão. Não estou falando de você ser chamado cristão. Eu estou falando de você ser identificado. As pessoas atribuírem a você a imagem de Cristo. Porque isso é identidade. A identidade é um processo não só de autorreconhecimento de quem você é, mas do que as pessoas veem de você e dizem de você. Tal pessoa é isso. Você convive com uma pessoa, vê as atitudes dela e fala: tal pessoa é isso aqui, tal pessoa é aquilo lá. As pessoas dizem e reconhecem em você, em mim, as obras de Cristo. Assim como reconheceram em Barnabé e Paulo, a ponto deles serem primeiros a serem chamados de cristãos. Será que nós temos bondade, fé, estamos cheios de Espírito? Será que nós estamos pregando a palavra? Estamos dando testemunho da nossa conversão a Cristo? Será que estamos suportando a provação e o sofrimento pelo nome de Cristo? Se passarmos por essa prova e conseguirmos ticar cada um desses 3 textos, talvez então nós possamos de fato falarmos: eu sou cristão. E assim como eu não admito ser taxado, ser enquadrado por qualquer outra coisa que não seja cristão, porque isso fere a minha convicção, meu modo de ver o mundo, porque eu não me enquadro com nenhuma dessas outras coisas. Posso concordar em parte com uma coisinha aqui e outra ali, mas o que rege a minha vida é a palavra de Deus. Então, eu devo me preocupar em ser chamado de cristão e não de qualquer outra coisa. E eu não vou aceitar que me taxem de outra coisa a não ser de cristão. E aí o taxar, talvez eu precise pagar o preço e ter a coragem de pagar o preço de ser taxado mesmo, ridicularizado por ser chamado de cristão. Esse é o nosso desafio. Quando nós, como povo de Deus, anunciamos que somos cristãos, que nós possamos ser a imagem de Cristo. Vamos orar? Pai bendito, te louvamos, te bendizemos, porque a tua palavra nos constrange, ó Pai, a reconhecermos o que nós somos, o que nós não somos e o que devemos ser, ó Pai, diante da oportunidade que o Senhor nos dá de sermos
chamados de cristãos, ó Pai. Que possamos reconhecer, ó Pai, que este é um grande título que nos traz responsabilidades, ó Pai, por levarmos o nome de Cristo às pessoas, não só pela nossa palavra, mas pela nossa vida. Que o Senhor nos dê força, Pai, porque sabemos que o mundo não é do Senhor, jaz do maligno, que o mundo ele está entregue à sua própria sorte e que isso apenas nos distancia da Tua palavra. Que possamos reconhecer, ó Pai, a difícil obra, ó Pai, de caminharmos e testemunharmos que somos cristãos neste mundo. Que nós possamos fazer isso movidos pelo Seu Santo Espírito. E que possamos, ó Senhor Deus, por Ele, pela força dEle, conhecermos a Tua palavra, mudarmos de vida a cada instante e testemunharmos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, nos identificamos. Amém, Senhor.